Que perrengue a população de São Paulo passando agora, hein? Que perrengue. É isso, viu, Bate? Perrengue, muita gente esperando. Você tá vendo essa imagem? Eu não sei se o Puga consegue abrir só um pouquinho para quem tá em casa entender. Para quem vai pegar a linha 2610, que é o Jardim Nazaré, já tem duas filas e uma terceira se formando. Isso para tentar, nesse momento, embarcar nos veículos que estão parados aqui na plataforma, no terminal. Ou seja, uma fila de espera gigantesca. E isso termina fazendo com que muita gente perca a paciência em algum dado momento, como já aconteceu agora há pouco. Um senhor tentou furar a fila, houve uma reação por parte das pessoas e ele foi retirado por um fiscal. Mas só para você ter ideia, Bate, algumas pessoas que estão aqui já começam a fazer o cálculo do horário que vão voltar para casa. Algumas pessoas até estavam me contando que o horário normal, eles gastam em média 1 hora para conseguir voltar. Como é teu nome? Andressa. Andressa, você estava me falando, você gasta em média quanto tempo? 1h30. Hoje, para chegar até o centro, você gastou quanto tempo? 1 hora. E você, obrigado, viu, Andressa? Só para você ter ideia, Bate, o número das pessoas aqui vai aumentando e o tempo de espera também, o que faz com que elas voltem para casa Dionísio, bem mais... só um minutinho, Dionísio, uma confusão pesada agora na entrada de um trem. Fábio Linhares. Bate, a gente está vendo aí a confusão na Estação da Luz, a dificuldade para quem estava dentro do trem conseguir sair, conseguir desembarcar e a dificuldade para quem está fora do trem entrar na estação. A gente vê que as pessoas estão muito nervosas, a gente vê um senhor ali, ó, muito nervoso também, um senhor idoso, muito nervoso nessa confusão, Bate. Atenção, Camila Busnelli, eu giro com você, nós vamos ter um fim de tarde, um começo de noite caótico aqui em São Paulo, Essa greve precisa acabar para restabelecer aí a ordem e voltar à vida do povo, voltar à vida normal da população. A votação acontece já já. Mesmo com ponto facultativo decretado, rodízio de veículos suspenso, várias medidas importantes que foram tomadas aí pelo governo do estado e pela prefeitura de São Paulo. Há um caos na cidade, a população tentando voltar para casa, já na iminência de uma prorrogação da greve para amanhã. Ó, me dá a imagem aqui que eu estou vendo dos guardas. Essa é a câmera onde está o Dionísio, é isso? Essa é Pinheiros agora. Pinheiros. Os ônibus aí do sistema Paese vão tentando dar vazão a todas essas pessoas. Uma confusão grande foi registrada há pouco na entrada de um trem. Essas imagens aí revelam as pessoas que são responsáveis pela guarda do local tentando organizar a entrada. É uma fila enorme que se forma na área e o nosso Dionísio Freitas acompanha toda a situação, o sufoco, o sofrimento, o povo de São Paulo pagando um preço que não é dele, Dionísio, é você. Não é, e o comércio também está sendo penalizado, as empresas sendo penalizadas. Só para você ter uma ideia, Bate, algumas pessoas, nessa fila de cá fica bem mais claro, vem cá. Aqui, acabou de sair o ônibus daqui com a primeira fila. Essa é a segunda fila, essa é a terceira. Muitas pessoas que estão aqui tiveram que sair dos trabalhos e houve aí uma compreensão por parte dos empregadores. Tiveram que sair 1 hora e meia antes do fim do expediente para conseguir voltar para casa. Porque essas pessoas, você vê a insatisfação completa. Essas pessoas gastaram em média 4 horas para vir até aqui. Oi? Região. O pessoal veio da Vila Alvim, o pessoal veio da Zona Leste de São Paulo, gastou em média 4 horas para conseguir chegar até o centro de São Paulo. Pessoas que deveriam entrar no trabalho às 9 da manhã chegaram no centro ali perto do meio-dia. E mesmo diante de toda a dificuldade que eles enfrentaram, pediram aos seus chefes para conseguir retornar para casa mais cedo. Então saíram 1 hora e meia antes e já começam a esperar em algumas linhas algo em torno de meia hora aqui, tá? Aquela fila onde a gente estava, as pessoas que seguem para o Jardim Marília, Inácio Monteiro, já estão aguardando aqui cerca de 30 minutos para conseguir pegar um ônibus e iniciar essa viagem de volta. Ou seja, o terror que eles enfrentaram pela manhã, provavelmente vão enfrentar agora. Gastaram quanto tempo para chegar aqui hoje? 2 horas, 3 horas aqui. Pessoas de destinos. Saíram mais cedo do trabalho hoje? Quanto tempo antes?
perderam 3 horas para chegar e saiu quanto tempo antes do trabalho? Pediram para sair mais cedo para conseguir voltar. Algo aí 2 horas, 1h30 para conseguir sair mais cedo e voltar para casa sem ter que chegar durante a madrugada, que é o medo de muitos usuários nesse momento, viu, Bate? Muita gente cansada do sufoco que enfrentou pela manhã, diante aí da greve do metrô e do trem. Aqui já é uma segunda fila, você está vendo, uma primeira fila está embarcando, provavelmente o ônibus vai chegar no limite com ela. A partir daí, se ainda tiver espaço em pé, inicia a segunda fila, ou seja, eles chegam aqui, Bate, estão na porta do ônibus e não sabem se vão conseguir embarcar. Isso as pessoas estão chegando, olha essa quantidade aqui, Pulga, vem cá, nesse outro terminal aqui, nessa outra baia, uma grande quantidade de pessoas também já esperando para conseguir embarcar. E nós estamos na plataforma que tem o maior número de espera nesse momento, que são aquelas que seguem para a zona leste de São Paulo. Pessoas que disseram que gastam em média, Bate, 1 hora para chegar aqui. Hoje esse tempo triplicou e provavelmente deve acontecer o mesmo por conta do trânsito que já se encontra no centro de São Paulo para sair dessa região onde nós estamos. Ou seja, caos anunciado e com a possibilidade, nada foi descartado, de que essa greve possa ser estendida ou um outro sistema para conseguir diminuir a velocidade dos ônibus possa acontecer. As pessoas ficam ainda mais assustadas porque se enfrentaram tudo isso hoje. Como o comércio vai conseguir abrir as portas amanhã no horário regular, já que muitos saíram muito cedo de casa. Passageiros aqui que você vê tentam embarcar nesse momento, saíram de casa no horário regular deles para conseguir chegar cedo no centro de São Paulo e só conseguiram chegar perto aí da metade do dia. O comércio já fala em milhões de prejuízos diante dessa situação e o usuário que enfrenta todo esse transtorno aí no centro de São Paulo conta com um reforço de 20 linhas. 20 linhas tiveram um reforço aí em ônibus para tentar suprir a necessidade, só que isso provocou um outro caos, tá, Bate? Que é o que a gente ouviu aqui de muitos usuários. Com mais ônibus rodando no centro, o tempo de viagem aumenta, porque aí passa a acontecer o congestionamento de ônibus no centro da capital e nas regiões vizinhas, nos bairros vizinhos. Alguns usuários chegaram a dizer que ficaram parados muito tempo em filas de ônibus para conseguir, por exemplo, sair ali da região do Jardim Marília para, a partir daí, entrar no centro de São Paulo, conseguir descer o fluxo inteiro do trajeto, chegar no centro de São Paulo e conseguir desembarcar. Quando nós chegamos aqui, algumas pessoas estavam anunciando que iriam sair um pouquinho antes. Bate, uma coisa que me chama a atenção agora, você percebe? As filas já estão tão grandes que elas começam a se misturar entre as baias. Aqui linha 266610, mostra, ela já se mistura com a do Jardim Nazaré. Ou seja, daqui a pouco existe a expectativa, e é o que a gente não espera, porque a população termina sofrendo e muito diante de tudo isso. As pessoas consigam encontrar plataformas abarrotadas e isso, claro, além do calor que está muito grande aqui, as pessoas terminam ficando aí indignadas e com pouca paciência diante de todo esse sofrimento que elas estão enfrentando. Você vê a feição de cansaço, a expressão de cansaço no rosto dessas pessoas e na preocupação, preocupada para voltar para casa. Gastou quanto tempo hoje para chegar aqui? 3 horas. Daqui até onde? Itaim. Normalmente gasta quanto tempo? 1 hora, 2 horas, 1h30, 2 horas. Ela gastou 3, Bate, quase o dobro do tempo para conseguir cumprir a jornada dela. E a gente vai andando aqui no terminal, dá só uma olhada. Vem cá, Pulga. São filas que se misturam o tempo inteiro. Já tem 2, 3 filas à espera dos ônibus que estão retornando, e isso vai fazer com que esse tráfego que eu acabei de falar, esse congestionamento de ônibus, atrase também o embarque de quem vai chegar no terminal ali no final do horário do comércio aqui no centro de São Paulo. Lembrar, essas áreas que tiveram reforço de linha são exatamente aquelas linhas que atendem as regiões com maior comércio, com atendimento à população, e são as linhas que provavelmente vão sofrer com relação ao abastecimento desses ônibus, já que por conta do congestionamento, de uma maior quantidade de veículos também rodando pela cidade, esses ônibus devem atrasar para conseguir fazer todo o seu percurso e retornar aqui ao Dom Pedro II, que onde nesse momento o usuário do transporte público de São Paulo sofre pena para conseguir tentar voltar para casa numa terça-feira insana, numa terça-feira onde eles foram castigados aí com um tempo de espera muito grande. Claro, a gente respeita. O ato de fazer greve é um direito do trabalhador, mas infelizmente aponta
a pessoa, a ponta mais fraca, aquele que precisa do serviço do transporte público de São Paulo, terminou sendo penalizado e muito nessa terça-feira, diante da paralisação aí das linhas do metrô e também da CPTM, trens que pararam. Vale lembrar que nesse momento temos 4 linhas de metrô e 2 de trens que continuam atendendo a cidade, segundo o relato de algumas pessoas que chegaram aqui. Algumas estão vindo para cá, muitos trabalhadores estão vindo justamente para os terminais de ônibus porque dizem que não querem enfrentar o transtorno que enfrentaram também nos trens e no metrô nessa manhã de terça-feira, Bate. Então é uma cena realmente que entristece e assusta. E a sensação, infelizmente, é de que esses ônibus vão sair realmente muito lotados. Eu percebi também que alguns fiscais estão tentando controlar a quantidade de pessoas dentro dos ônibus, porque assim que saírem daqui, eles vão seguir o trajeto normal e outras pessoas vão estar em paradas espalhadas, pontos de ônibus espalhados por São Paulo para tentar pegar esses mesmos veículos e conseguir chegar em casa nessa noite de terça-feira. Ou seja, isso daqui é só o início de uma jornada de ônibus lotado, de pessoas irritadas, cansadas, para conseguir ter o direito de se locomover dentro da maior cidade, da maior capital do país, uma capital que hoje amanheceu aí em meio ao transtorno provocado pela paralisação do metrô, da CPTM e também da Sabesp. Nesse momento, o governo trabalha para tentar, prefeitura, reforçar as linhas de ônibus, fazer com que o fluxo de veículos, principalmente nos corredores de ônibus, consiga descer de forma bem rápida para justamente tentar diminuir o sofrimento das pessoas que estão nessas filas, nesse momento, esperando aí o transporte para conseguir chegar em casa. Isso sem falar na dificuldade de muitas pessoas, aqueles cadeirantes, pessoas que têm dificuldade de locomoção, pessoas com deficiência física ali, por exemplo, um deficiente físico precisou da ajuda aí de pessoas, ele que utiliza um carrinho para conseguir se locomover aqui pelo centro de São Paulo. Ele contou com a gentileza das pessoas que estavam aqui para conseguir entrar nesse ônibus nesse momento e a partir daí conseguir voltar para casa, iniciar a jornada dele de volta para casa. Isso sem falar no aperto que ele deve passar e no risco, principalmente para pessoas que têm deficiência, para conseguir retornar ao centro de São Paulo, viu, Bate? É a solidariedade, mostra lá, Dionísio, isso é importante a gente ressaltar, que mesmo diante do caos, a população paulistana extremamente solidária aí para ajudar esse deficiente, né, o Dionísio? Mesmo diante de toda essa situação de angústia e incerteza da volta para casa. Gente. Exatamente, tem muitas pessoas que se solidarizam. Nesse momento eles se abraçam, unem as mãos, porque é um sofrimento coletivo nesse momento. E aquelas pessoas que têm mais dificuldades, como esse rapaz que nós estamos mostrando aí, são pessoas que precisam de um pouco mais de atenção e carinho, e isso eles encontram aí nos seus parceiros de viagens dentro dos ônibus que vão estar lotados nessa terça-feira aqui no centro de São Paulo, viu, Bate? Olha, a gente está mostrando aí a situação caótica. Só a Record com um helicóptero agora aqui em São Paulo mostrando a situação. Pode tirar as imagens do helicóptero, por favor. Esse é outro flagrante de filas completamente intermináveis. A grande dúvida é, existe chance dessa manifestação, dessa greve ser prorrogada para amanhã? E o Cidade Alerta ontem teve uma audiência gigantesca porque o povo de São Paulo sabe onde se informar. As pessoas sabem onde tem a informação correta, a informação clara. Nós mostramos tudo ao vivo e essa votação vai acontecer daqui a pouco, não é isso, Fábio Linhares? Dentro de instantes vai começar a votação para a gente saber se esta próxima quarta-feira, amanhã, se nós vamos acordar mais uma vez, se nós vamos dormir hoje com essa greve e se nós vamos acordar amanhã com os trabalhadores de braços fechados. Eu acho que a chance é remota. A chance é remota, mas numa assembleia tudo é possível acontecer, sobretudo diante da decisão da Justiça de aumentar a multa para os sindicatos. Isso pode fazer com que os ânimos fiquem acirrados e a greve realmente seja estendida. Fábio Linhares, expectativa é grande para a decisão daqui a pouco. A expectativa é grande, a decisão vai acontecer daqui a pouco, está marcada para 6h30 da tarde, na área de lazer do Sindicato dos Metroviários, na Zona Leste de São Paulo, e é quando os trabalhadores vão votar se essa paralisação
continua amanhã ou se não, se ela será suspensa. Como o Bate disse, a multa aumentou. A Justiça determinou que a multa de R$500 mil seja agora aplicada para cada sindicato. Antes seria uma multa para os 3 sindicatos, agora cada sindicato vai ter que pagar uma multa de R$500 mil se descumprir a decisão. E como a gente está vendo aí, muitos trens lotados, população com muita dificuldade para entrar e sair dos poucos que ainda estão funcionando, que estão circulando, já que o sindicato não está cumprindo, pelo visto, a determinação de circular com 100% da frota nos horários de pico. A gente está no horário de pico e a gente percebe que não tem 100% da frota circulando. Bate. Eu vou pedir para o nosso helicóptero mostrar o trânsito nas marginais. Está começando a aumentar o trânsito, mesmo com rodízio suspenso, é capaz até que o trânsito seja maior hoje aí, embora seja um ponto facultativo. Nós temos na Zona Norte 48, Oeste 84 de congestionamento, Centro 53, Leste 91, Zona Sul 107 quilômetros de lentidão. Onde é que você está agora, Dionísio Freitas? Que ponto você está agora, por favor? Eu tô no final da plataforma, tá, Bate? Como você vê, olha a quantidade de gente que tenta acessar as baias para conseguir embarcar nos ônibus nesse momento. Tem até um congestionamento, um tumulto muito grande de pessoas nesse trecho aqui do Terminal Dom Pedro II, por conta da quantidade de quem desce, está fazendo uma baldeação, vai trocar de ônibus, vai pegar outro, aquelas pessoas que estão voltando do trabalho, pessoas de todas as idades, como você vê aí, estudantes, trabalhadores, idosos que tentam nesse momento a esperança de conseguir voltar para casa partindo de um terminal e tentar pegar um ônibus menos lotado, já que ele sabe que está muito cheio. Gastou quanto tempo hoje para chegar no centro? Algo em torno, pessoas que gastam o trecho de 20 minutos, 1 hora, Bate. Pessoas que gastam 1 hora para chegar, 2 até 4 horas, o transtorno que essas pessoas enfrentam e já chegam se colocando nas filas. Essa daqui já está dupla, tá? Acabou de sair um ônibus daqui, é a terceira fila que se forma nesse momento. Oi? Pessoas reclamando aqui, viu, Bate? Aquilo que eu já estava dizendo aqui. Os ônibus estão saindo lotados, saem muitos ônibus de uma vez. Como o sistema Paese não funcionou, não foi iniciado hoje, houve um reforço nas principais linhas, já que o sistema Paese é um sistema emergencial localizado. Hoje houve um reforço muito grande nas linhas que atendem os centros comerciais. Está havendo um congestionamento de ônibus para sair e voltar para o centro de São Paulo. Acabou de sair um ônibus dessa baia onde nós estamos. Esse está indo para onde? Itaquera. Exatamente a linha Jardim São Paulo, Itaquera. O pessoal acaba de dizer que saiu um ônibus lotado daqui e demora para chegar ao próximo. Ou seja, as pessoas estão esperando muito tempo para conseguir pegar os ônibus que continuam tentando chegar ao seu destino final para só depois pegar outro congestionamento tentando retornar para o centro de São Paulo. Ou seja, uma noite de terça-feira marcada aí pelo transtorno, pela dor de cabeça. Isso é uma fila só? Aqui, ainda é a fila para o Jardim São Paulo? Dá só uma olhada nessa fila, Bate. Presta atenção, ela termina uma das filas, a segunda fila na realidade, porque a primeira acabou de embarcar. Essa fila vem até o fim do terminal, exatamente, nós estamos justamente no final do terminal, aqui Dom Pedro II, e anda comigo, só para você ter uma ideia, ela termina ali, ainda tem gente chegando. Olha a quantidade de pessoas que vão tentar embarcar nesse momento em uma única linha. E aqui já se forma a terceira fila. Olha a quantidade de pessoas aqui para conseguir pegar um ônibus nesse momento para conseguir retornar para casa. Ou seja, é o transtorno que, infelizmente, o trabalhador paulista, aquele que não merece, que já enfrenta inúmeras dificuldades na vida para conseguir trabalhar, para conseguir manter a família, vai ter que passar por esse transtorno hoje para conseguir voltar para casa nessa terça-feira bastante tumultuada, viu, Bate? Infelizmente, uma cena que está se repetindo em todas as baias. Mostra o outro lado, Pulga. Olha aquele outro lado, como está lotado também, Bate. As pessoas que, infelizmente, vamos lá, vamos tentar atravessar aqui, aproveitar que os ônibus aqui não estão chegando, porque ainda estão fazendo o trajeto. Tentar atravessar aqui para esse outro lado, vamos embora. Tentar atravessar aqui para mostrar a situação também nessa outra plataforma. Olha isso, Bate. A quantidade de pessoas que esperam nesse momento
Tá muito cheio. Vocês já estão esperando daqui a quanto tempo? Meia hora, 40 minutos, tem gente esperando. Vocês estão esperando há quanto tempo? Já são 3 filas aqui? É para esse mesmo ônibus? 1, 2, 3, 4. 4 filas. As pessoas estão enfrentando dor de cabeça. Pessoas estão enfrentando, inclusive estão segurando, estão falando aqui, estão reclamando da ação feita por alguns fiscais. Essa fila ainda é para aquele ônibus dali, a 3459? Vocês são do 3459? Ou seja, Bate, outra cena igual a que eu acabei de te mostrar. Ali é o início da fila, lá naquele totem ali, número 20, o totem lá, mostra lá o totem. Número 20, essas pessoas que estão na primeira fila, fila que começa lá, anda até aqui. Vocês estão no 3459 esperando também? Olha, essa daqui vai até o final do terminal, Bate. Essa daqui ainda tá pior. 3459, né? Essa vem até o fim do terminal. Essa chega na ponta. E essa é a primeira fila, tá? Aqui tem prioridade agora para o embarque. O ônibus que chegar, essas pessoas vão tentar embarcar. Claro, atendendo a lotação máxima por veículo. Aí, além dessa fila, nós temos 1, 2... e o início de uma quarta lá na frente, ou seja, muito cheio. E desse outro lado, olha a quantidade de gente. 1, 2, 3, 4 filas também já formadas para tentar embarcar. Esse está indo para onde, esse ônibus? Tiradentes. A senhora chegou tem muito tempo? Tu chegou aqui tem quanto tempo, irmão? Quase 1 hora, já esperando para conseguir chegar, entrar. Conseguiram chegar na realidade. Quase 1 hora chegaram aqui na esperança de tentar embarcar. Volto a dizer, o comércio aqui no centro começou a fechar as portas agora, viu, Bate? Há cerca de 15 minutos, 20 minutos eles fecharam as portas. As pessoas estão correndo para tentar chegar em casa estavam na esperança de tentar chegar aqui no terminal e encontrar ônibus que pudesse atender com esse reforço de linhas, pudesse atender a demanda, mas infelizmente o que eles encontram são filas gigantescas, insatisfação. E eu vou te falar uma coisa, viu, Bate? Aqui está muito, muito quente. Ou seja, além do transtorno, da espera, o calor, e infelizmente isso é uma fórmula que muitas vezes traz aí um resultado muito negativo e infelizmente é o que as pessoas vão esperar, vão ter que passar e enfrentar nessa terça-feira. Cansada de esperar, irmã? Muito. Quanto tempo já esperando? 3 horas. 3 horas. Você acha que você vai conseguir chegar em casa que horas hoje? 11 horas. 11 horas da noite? Se der pra chegar. Se der para chegar. 11 horas da noite, o tempo que ela provavelmente deve chegar em casa nessa noite de terça-feira, viu, Bate? Infelizmente, uma cena assustadora. Por quê? Porque estamos só no início do fim do expediente do trabalhador no centro de São Paulo. A expectativa é que essas filas dobrem, tripliquem de tamanho diante do fim do expediente, com essas pessoas vindo até o terminal Dom Pedro II, aquelas que não conseguem aí, tinham o seu trajeto atendidos aí pelas linhas de metrô e trem que hoje paralisaram as atividades junto com a Sabesp. Ou seja, você vê isso, Bart? Olha essa cena, pessoas apinhadas, um calor insuportável dentro do terminal e as pessoas, inclusive, com dificuldades para conseguir entrar no veículo. Tem ali que passar na catraca, passar o cartão de acesso ao ônibus, ali o passe fácil, o passe livre, eles conseguem entrar dentro desse ônibus e a partir daí começa a viagem. Lembrando, ônibus que já saem lotados, alguns fiscais estão justamente tentando controlar o acesso de pessoas nesses ônibus, já que ele vai partir daqui e no trajeto vai parando, vai pegando mais pessoas e infelizmente é uma cena do caos instalado no centro da maior capital do país numa terça-feira traumatizante para o trabalhador paulista, viu, Bate?